Iniciar esse momento em oração, pedindo a Deus por cada um de nós, por todos nós do grupo de oração, grupo Cristo é Deus, por toda a nossa arquidiocese de Fortaleza, que está inserida dentro de um momento difícil, de pandemia, onde a saúde ela deve ser prioridade na nossa vivência hoje, no cuidado dos nossos irmãos, no cuidado do povo. Não somente a nossa evangelização hoje ela é diferente. Hoje ela vai pela defesa da vida, pelo cuidado com o outro, e a palavra de Deus ela vai enraizada dentro da nossa vida de testemunho. E, consequentemente, as nossas reuniões de oração, elas vão para a internet. Então, que nós possamos pedir a Deus nesta noite, que nos dê consciência, nos dê entendimento, nos dê senso de responsabilidade e também paciência para a gente saber esperar o tempo de Deus. A gente fala do tempo de Deus para tantas coisas, para relacionamentos, para um emprego melhor, para passar no vestibular, mas a gente às vezes cobra de Deus aquilo que ainda não chegou a hora de acontecer, né? Então, a gente está vivendo um momento em que requer também de nós paciência e temperança. Então, possamos pedir ao Senhor, nosso Deus, que venha trazer ao nosso coração paciência e temperança. Que Ele traga ao nosso coração também a necessidade de enxergar além do que como humanos enxergamos. Que Ele possa nos dar essa visão além do alcance. Sim, Senhor, envia o Teu Espírito sobre nós. Envia o Teu Espírito sobre nós neste mês mariano em que nos preparamos também para o Pentecostes. Envia Teu Espírito Santo sobre nós e nos ajuda a silenciar como Maria. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Assim como foi dia 1º de maio, São José Operário, ensina-nos também a ser obedientes. Obedientes àquilo que Tuas autoridades e àquilo que a própria Igreja determina para este tempo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. E nesta forma de unidade, possamos também pedir por todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades de saúde, inclusive dificuldades financeiras também. Vem, Espírito Santo, sobre eles e sobre cada um de nós. Derrama sobre nós a Tua misericórdia e a providência de Deus, Pai Todo-Poderoso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Amém. Amém, meus queridos. Deixa eu dar uma olhada aqui quem chegou mais e se alguém falou alguma coisa do áudio. A Valda disse que está ótimo, então pronto. Gilbertinho, aumentei um pouquinho. Agora ele disse que está ótimo. Anderson chegou. A Francisca está dizendo que não está ouvindo e o Anderson que está um pouco baixo. Será que é porque eu estava falando baixo na hora? Eu aumentei aqui na mesa de som, inclusive. E a dona Valda disse que está muito bom. Então vamos aguardar um pouquinho mais, tá? O Rafael chegou. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Então vou só dar um pouquinho mais de ganho aqui no volume e a gente espera mais irmãos comentarem também, tá bom? Mas aqui na modulação que eu estou vendo aqui, o volume está suficiente. Porque é importante que não fique chiados também, tá bom? Vamos lá, né? Nós paramos na apresentação no parágrafo 31. É verdade? Se alguém quiser comentar, se alguém quiser perceber se é isso mesmo, mas provavelmente sim. E eu vou me dirigir até lá na nossa apresentação. Pronto, aqui a apresentação, deixa eu passar até chegar aqui no 31. Para a gente começando o nosso encontro de hoje. Espero que todos estejam bem,
né? Eu vejo lá no grupo muita gente falando que tem algumas pessoas com alguns sintomas e tudo. E no chat aqui, quem quiser colocar seu pedido de oração, quem quiser também colocar aqui como é que está, seria muito interessante, porque eu até já disse para vocês uma vez que o grupo de perseverança é esse local adequado. É o local para a gente viver como irmãos e a gente ter a oportunidade de viver essa interação, essa interatividade, que inclusive a gente está buscando ter nesses momentos de pandemia através das nossas lives, né? A gente faz aqui e eu não quero que seja um momento, não é o desejo do meu coração que seja simplesmente eu apresentando a carta do Papa, né? A exortação apostólica, não é a realidade, né? O ideal era que a gente também participasse. Vocês podem participar, né? A gente tem o chat aberto aqui. A gente tem o chat aberto e você pode mandar sua participação também, tá bom? E aí a gente ir comentando e a gente vai se ajudando, a gente vai se adequando aqui para que a gente possa fazer o melhor possível, né? Sempre o melhor possível, tá bom? Então, vamos começar. Mais para frente a gente pode mandar mais alôs e a gente também dá algum aviso que tiver. Mas vamos logo começando aqui a nossa exortação apostólica. Estamos continuando aqui o estudo do Papa. Semana passada não tivemos, repito, já tinha comentado aqui, que tive problemas de saúde também estava com muitos sintomas, graças a Deus não sintomas de Covid, né, os meus sintomas eram de gripe normal, né, influenza, e graças a Deus estou bem melhor, estou conseguindo respirar normalmente, não tenho muitas tosses e espirros, é muito raro, e graças a Deus eu estou bem melhor. Eu já dei aula na escola, online também, né, mas graças a Deus está tudo bem, pelo menos comigo, né? Por isso que vocês podem também compartilhar como é que vocês estão. Mas aí terça-feira não tivemos, mas hoje vamos continuar de onde paramos. Então no parágrafo 31, eu vou fazer da mesma forma, eu vou lendo e a gente vai comentando. O bispo deve favorecer sempre a comunhão missionária na igreja diocesana, seguindo o ideal das primeiras comunidades cristãs, em que os crentes tinham um só coração e uma só alma. E aí eu já vou começar comentando mesmo por aqui, que é importante. É importante a gente perceber. Eu vou aumentar um pouquinho mais o áudio, tem gente pedindo para aumentar. Vou aumentar um pouquinho mais. Aqui, porque eu estou com medo de estourar. Oi? Dá para aumentar um pouquinho mais, eu vou aumentar. Mas eu já estou aqui bem no limite já. Espero que dê certo agora, tá bom? Aí vocês confirmam se está ok. Então, continuando. Aqui no 31, a gente tem... Assim, eu sou suspeito para falar, porque assim, eu acho muito linda essa forma de ser igreja que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana tem. É diferente, não somente de outras igrejas, mas, inclusive, quando a gente é católico iniciante, a gente tem uma visão diferenciada, e depois, quando a gente entra e penetra, a gente tem uma outra. Só que a ideia, o problema, talvez, é que a gente vê uma coisa que, na verdade, é uma outra coisa. O que tu está querendo dizer com isso, Éder? É que nós somos limitados, nós temos uma visão limitada. É isso que eu quero dizer. E aí o que acontece? A gente vê a igreja com os nossos olhos, sendo que a igreja é muito maior do que aquilo que a gente consegue ver. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo bem simples. Nós estamos aqui reunidos, né? Inclusive em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, juntos, mesmo separados, mesmo na distância. Dentro do grupo de perseverança, Cristo é Deus, certo? E a gente não está sozinho. Neste mesmo momento está acontecendo uma live de alguém. Neste mesmo momento está acontecendo um grupo de oração de alguém.
Neste mesmo momento está acontecendo uma reunião online paroquial. Neste mesmo momento está sendo transmitida uma missa online. Vocês estão entendendo já o que eu quero dizer? Nós não estamos sozinhos. Existem diversas ações, diversas reuniões, diversos momentos, diversos carismas, diversas possibilidades dentro da igreja. A igreja é muito maior do que aquilo que a gente é ou que a gente consegue enxergar. E eu não consigo enxergar. Eu estou aqui agora com vocês, eu não sei o que está acontecendo aqui atrás dessa parede. Eu estou aqui com vocês e eu não sei o que está acontecendo do outro lado da porta. Sabe? Então, eu não tenho como saber o que é a igreja, porque ela é enorme, ela é gigante, ela é ela é vasta, né? E aí a gente recorta a igreja como se fosse somente aquilo que a gente consegue ver. A igreja é a minha paróquia. Na minha paróquia o povo é desunido. Na minha paróquia o povo não se trata tão bem. Na minha paróquia, isso e aquilo. A igreja não é isso. Isso é a sua paróquia. Está entendendo agora? O meu grupo de oração é não sei o quê, meu grupo de oração é não sei o quê. O pessoal, na hora de fazer uma limpeza, não aparece ninguém. Não sei o quê. Isso é o grupo de oração, não é a igreja. Entende? Então, o recorte que se faz sob uma determinada visão, um ponto de vista. Esse ponto de vista não condiz com a realidade total, integral. A igreja não é nada do que é algo particular. Não é. A igreja é muito maior. Muito maior do que a minha visão, muito maior do que o meu grupo de oração, muito maior do que a minha paróquia. A igreja é muito maior. Na verdade, a igreja é a igreja, com A maiúsculo assim. Ela é a igreja. E a gente precisa entender que nós precisamos nos organizar a ela. Nós temos que nos adaptar a ela e não o contrário. A gente quer mudar a história da igreja ou a gente quer mudar a direção da igreja, a gente quer colocar o caminho da igreja como se fosse a gente a direcionar. E, na verdade, precisa ser o Espírito Santo. E aí, no parágrafo 31, ele fala, é o bispo. O bispo é a pessoa enviada pelo Espírito Santo para guiar. E aí, este bispo deve favorecer sempre a comunhão missionária na igreja, seguindo o ideal das primeiras comunidades cristãs. E aí chega num ponto que eu acho muito legal. As primeiras comunidades cristãs. As primeiras comunidades cristãs, a gente tem, por exemplo, o Atos dos Apóstolos como referência para nós. Como é que eles viviam? De onde vêm? O que fazem? Parece programa de TV, né? Não é. Mas como é que eram as primeiras comunidades cristãs lá nos Atos dos Apóstolos? Partilhavam tudo era em comum, não tinha pobreza, ninguém passava necessidade. Isso socialmente era o que eles viviam de contexto humano. Então, ninguém pode passar um aperreio sozinho. Se for para passar um aperto, passam todos juntos. Se for para passar um momento de alegria, passam todos juntos. Né? E é a questão de viver em unidade. Me faz lembrar a questão do Êxodo, né? Você imaginar, por exemplo, enquanto a gente até partilhava isso no núcleo, enquanto o povo de Deus está acampado, tem lá uma proteção do Senhor. E quando é para o povo de Deus partir, tem lá uma proteção do Senhor. Né? E se for à noite, o Senhor dá luz. Né? Se for de dia, o Senhor aponta o caminho. Né? Então, essa realidade de povo que vive em unidade, povo que não deixa nada faltar ao outro, um povo que está unido, um povo que pensa no outro, é testemunho, sabe? É um povo que testemunha a espiritualidade de Deus. E isso é muito lindo. E nós somos chamados como igreja a isso, a ser um só povo, uma só alma e um só coração. Está aí na palavra de Deus, ó, Atos 4:32, né? Eles tinham um só coração e uma só alma, um só. Unidade.
É o que nos falta, meus irmãos. Nos falta unidade com a igreja, nos falta unidade com os outros movimentos, com os outros grupos de oração da renovação, nos falta unidade com as outras pastorais, nos falta unidade com as pessoas da sociedade civil, nos falta muitas vezes essa unidade. Viver em unidade, trabalhar em unidade, servir em unidade e amar. Só amar. O nosso chamado é amar. É o chamado maior, prioritário, inicial, é de onde flui todas as coisas, é do amor, né? Então, que a gente possa entender que o amor que eu tenho e que eu devo ter, ele é que guia as minhas ações. E aí guia também o meu servir, guia também até a minha fé, a forma que eu tenho de viver a minha fé e de testemunhá-la. E aí eu continuo. Na verdade, o Papa continua e eu vou lendo aqui. Para isso, às vezes, pôr-se à frente para indicar a estrada e sustentar a esperança do povo. Outras vezes, manter-se-á simplesmente no meio de todos, com sua proximidade simples e misericordiosa. Vou continuar já já. Ele coloca aqui que o bispo deve ser essa representação do Cristo no povo de Deus, né? O Cristo Deus que diz o caminho quando é para andar e diz quando é para parar e ficar ali. No Êxodo, este Deus é personalizado no bispo de uma diocese. Percebe? Então o bispo é aquele que diz, pare, está errado. Ou então siga, é por aí. Deus os abençoe. Sabe? Então é o bispo. É a representação viva da igreja e do Deus que direciona o seu povo. Então, é o bispo. A gente precisa ter essa ideia de noção, inclusive, de obediência ao bispo e de amor ao bispo com esse sacerdócio de unidade da igreja. E aí eu continuo aqui, lá no finalzinho. Proximidade simples, em alguns momentos ele está à frente, e em outros momentos ele está simplesmente no meio do povo, com a sua proximidade simples e misericordiosa. E em certas circunstâncias, deverá caminhar atrás do povo, para ajudar aqueles que se atrasaram, e sobretudo, com o próprio rebanho, possui o olfato para encontrar novas estradas. Na sua missão, deixa eu comentar isso aqui, né? Tem momentos que ele vai à frente, quando mais precisa ele vai para guiar. Tem momentos que ele vai no meio para ser misericórdia e para ser presença, né? Sua simples proximidade, porque isso dá forças para a caminhada. E tem momentos que ele vai lá atrás para trazer para junto do povo aqueles que se atrasaram, aqueles que se afastaram. Lembra da passagem do bom pastor que deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela que se perdeu? Pois é, justamente o bispo é este papel que vai lá buscar os atrasadinhos, né? Venham para cá, venham para a unidade. Só que eu vou te dizer, meu irmão, isso não é fácil. Esse papel do bispo, para ter que ir buscar aqueles que se afastam, aqueles que querem caminhar sozinhos, não é tarefa fácil. O ideal era que nós não nos afastássemos. O ideal era que nós não saíssemos da unidade. O ideal era que a gente estivesse junto. E aí, ninguém precisaria ir atrás da gente, deixar 99 para buscar a gente que se perdeu, né? Então, o ideal é que a gente não se perca, tá bom? Continuando, na sua missão de promover uma comunhão dinâmica, aberta e missionária, deverá estimular e procurar o amadurecimento tá estranho aqui, tá estranho esse parágrafo tá estranho. Acho que eu vou buscar ali o PDF original para ver se tem alguma falha. Na sua missão de promover uma comunhão dinâmica, aberta e missionária, deverá estimular e procurar o amadurecimento. E eu já estou abrindo aqui para dar uma olhada nos arquivos. No outro arquivo.
Aproveitar e olhar aqui como é que tá os comentários. Ninguém comentou mais do som. Deixa eu ver. Não, ninguém mais comentou do som. A Flávia disse que estava baixo, mas eu já aumentei aqui, depois que ela falou. Aqui no 31. Vou botar aqui para vocês verem minha tela, o que eu estou fazendo. Estamos no 31. Então, aqui, ó, passando. Trinta e um. Pronto, tá aqui. Na sua missão de promover uma comunhão dinâmica, aberta e missionária, deverá estimular e procurar o amadurecimento dos organismos de participação propostos pelo Código de Direito Canônico e de outras formas de diálogo pastoral. Vou continuar aqui, daqui a pouco eu volto para o slide, né, padrão. Mas aqui, só para a gente parar aqui nessa fala, né? A participação proposta no Código de Direito Canônico. A gente já falou sobre o Código de Direito Canônico, né? Na verdade, é como se fosse a Constituição dentro da igreja, né? O nosso conjunto de normas, o nosso conjunto de leis, é o conjunto de direcionamentos, que a igreja tem para nós, né? Que a igreja direciona a nós e que a gente deve seguir. Então, tem todos os direcionamentos para tudo, né? Quer criar uma escola católica, tem lá no direito canônico essa realidade de lei legislativa, né, da igreja. Então, a igreja é ciente de cada atitude, né? Questão da nulidade de casamento, está lá dentro do Código de Direito Canônico. Questão de como resolver determinado conflito, está lá no Código de Direito Canônico, né? Então, o Código de Direito Canônico é o nosso conjunto de leis e de regramentos, tá bom? Vamos aqui. Só ver aqui como é que terminou aqui. Na sua missão de promover uma comunhão dinâmica, aberta, missionária, deverá estimular e procurar o amadurecimento dos organismos de participação propostos pelo Código de Direito Canônico e de outras formas de diálogo pastoral, como o desejo de ouvir a todos e não apenas alguns, sempre prontos a lisonjeá-los. Mas o objetivo desses processos participativos não há de ser principalmente a organização eclesial, mas o sonho missionário de chegar a todos. Olha que interessante o que ele falou, né? Com o desejo de ouvir a todos. Então, a igreja, o bispo tem que estar atentos a ouvir a todos, e não apenas alguns que sempre prontos a lisonjeá-lo. Ou seja, o bispo não é para estar dando ouvido somente para os babões, né? Somente para quem está à frente e com intenções escusas. O bispo tem que estar disponível a todos, a ouvir todos, a dialogar com todos, né? E que lindo isso, né? Lindo porque a igreja pensa nas pessoas, ela não está pensando em egos. Então, quem tem o ego aguçado, que quer que todo mundo se rebaixe aos seus pés, seu lugar não é à frente da igreja. Tá bom? Vamos para o 32. Dado que sou chamado a viver aquilo que peço aos outros, olha que forte, né? Dado que eu sou chamado a viver aquilo que eu peço aos outros, devo pensar também numa conversão do papado. Ou seja, o Papa dizendo isso. O Papa, né? Eu sou chamado a viver aquilo que eu peço aos outros. Então, eu, como Papa, devo pensar também numa conversão do papado. Comete-me, como bispo de Roma, permanecer aberto às sugestões tendentes a um exercício do meu ministério que o torne mais fiel ao significado de Jesus Cristo, que Jesus Cristo pretendeu dar-lhe às necessidades atuais da evangelização. Olha que forte isso. O Papa Francisco fala que ele muitas vezes precisa mudar, repensar, reavaliar
o exercício do ministério dele para que ele seja ainda mais fiel ao que Jesus pede, ao que Jesus pretende, às necessidades da evangelização. Que lindo isso, né? E às vezes a gente se acha o tal, a gente acha que sabe de tudo, e aqui o Papa dizendo para nós que ele, Papa, precisa se converter todos os dias. Que forte isso. Continuando, o Papa João Paulo II pediu que o ajudassem a encontrar uma forma de exercício do primado que, sem renunciar de modo algum ao que é essencial da sua missão, se abra a uma situação nova. Isso o Papa João Paulo II já pedia, né? O Papa Francisco continua. Pouco temos avançado neste sentido. Também o papado e as estruturas centrais da Igreja Católica, a Igreja Universal, precisam de ouvir este apelo a uma conversão pastoral. O Concílio Vaticano II afirmou que, à semelhança das antigas igrejas patriarcais, as conferências episcopais podem aportar uma contribuição múltipla e fecunda para que o sentimento colegial leve às aplicações concretas, mas esse desejo não se realizou plenamente, porque ainda não foi suficientemente explicitado um estatuto das conferências episcopais que as considere como sujeitos de atribuições concretas, incluindo alguma autêntica autoridade doutrinal. Uma centralização excessiva, em vez de ajudar, complica a igreja e a sua dinâmica missionária. Olha só, eu vou voltar aqui, porque eu acho que essa tela já tem. Procurar aqui. Pronto. Olha que forte isso que o Papa acabou de falar, né? Tem uma parte que é meio enganchado e talvez alguns não entenderam, mas o Papa João Paulo aqui já falava sobre isso. O Papa Francisco fala demais sobre essa necessidade da igreja se voltar a uma conversão e o Papa ele vem falar da necessidade de que as igrejas episcopais, as conferências episcopais, perdão, que são as igrejas particulares, aqui a gente tem o CONCACLAT, aqui na América Latina, e a CNBB, que são os bispos do Brasil. Então, isso são conferências episcopais, né? A CNBB é uma conferência nacional dos bispos do Brasil, e a CONCACLAT é uma conferência latino-americana do Caribe, certo? Então, essas conferências, segundo o Papa, têm fundamental importância nesse processo de modificação do papado, de crescimento e também de amadurecimento. Engraçado, né? Olha, ele fala até aí, ó, tá aí no meio da tela para você ver. Uma centralização excessiva, ou seja, a questão do Vaticano, tudo no Papa, tudo é o Vaticano e tal. Uma centralização excessiva, em vez de ajudar, complica a vida da igreja e sua dinâmica missionária. Olha que maravilha isso, né? E aí, nessas horas, a gente vai lembrar de tantos irmãos que falam mal da CNBB, tantos irmãos que falam mal dos bispos, criticam, né? Na verdade, assim, criticar não tem problema. Quando você tem uma atitude que você não acha conveniente, não acha legal, não tem problema algum a gente discordar. Mas a gente precisa respeitar. E, inclusive, aqui a gente está vendo a importância das conferências episcopais para o Papa Francisco e para toda a igreja, para os papas, né? E aí a gente não pode simplesmente estar jogando pedras nos bispos, a gente não pode estar falando mal dos bispos, tirando o respeito que eles têm diante de toda a igreja por aquilo que a gente acha que é correto e acha que eles estão errados. Então, por que eles estão lá como bispos? Alguém já se perguntou? Por que você não vai lá e toma o lugar dele? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Se ele está lá, é uma autoridade instituída por Deus. Então, não adianta a gente simplesmente ficar jogando pedras como se fosse um criminoso, né, que tivesse feito mal a alguém. Eles estão lá para colaborar com o Papa nessa descentralização em prol da unidade da igreja, né, em prol de uma igreja que trabalhe em relação ao seu povo.
Então, é importante a gente refletir sobre isso, e aqui ele fala claramente da importância das conferências episcopais, né, que tem uma autêntica autoridade doutrinal. Está aqui em cima, pode ler aí. As conferências episcopais têm uma autêntica autoridade doutrinal. Então, vamos respeitar, porque é moral. Como diz o cearense, né? Tem moral, né? Então, quem somos nós para falar mal dos bispos, né? Que moral eu tenho? Nenhuma. Nenhuma. Então, o que eu tenho é não só que respeitar, mas que assinar embaixo, porque o que a igreja disser, eu estou dentro, eu sou igreja, sabe? Vamos lá, vamos resumir bem simplesmente. O que a igreja diz, eu assino embaixo. Assino embaixo. Passa a régua. Eu assino embaixo. É isso, né? Então, se eu faço parte da igreja, eu posso não concordar com alguma coisa? Posso. Mas existe o Código de Direito Canônico. Eu posso entrar na justiça, né? Eu posso entrar no tribunal eclesiástico e abrir um processo contra alguma coisa que eu não concorde e siga os trâmites judiciais normais. Mas eu ir para a minha rede social e ficar detonando os bispos, como inclusive eu vi que chorei essa semana, né, uma pessoa e botou imagens dos bispos, e sabe, é muito triste, é muito triste. Então a gente não pode compactuar com isso, a gente tem que trabalhar em prol da unidade da igreja. A unidade da igreja. E a igreja trabalha pela unidade dos cristãos. E a unidade dos cristãos trabalha em prol da humanidade. É a defesa da vida, é que os irmãos não morram de fome, é que, enfim, o menor lá seja o maior, sabe? Então, é uma realidade que a gente não pode esquecer. E isso é ser igreja. E às vezes a gente não sabe o que é ser igreja porque a gente está alienado com os nossos próprios pensamentos ou que alguém colocou na gente, né? Então, vamos aí, 33, porque senão o tempo passa e eu nem vejo. Quando eu vou olhar, já está lá. 33, que dizem ser a idade de Cristo. A pastoral, em chave missionária, exige o abandono deste cômodo critério pastoral. Fez-se simples assim. Convido todos a serem ousados e criativos nessa tarefa de repensar seus objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades. Olha que forte isso para a gente também. Eu vou ler aqui, vou até botar o nome do grupo na frente. Vou dizer assim, Cristo é Deus. Convido vocês a serem ousados, a serem criativos na tarefa de repensar os seus objetivos, as suas estruturas, o seu estilo e os seus métodos de evangelização. E aí, sentiu? Flávia? Doeu? Como é que foi aí receber aí a lenhada do Papa Francisco? Eu senti. E aí, vem depois, né, uma identificação dos fins, sem uma condigna busca comunitária dos meios para alcançar, está condenada a traduzir-se em mera fantasia. Repetindo, uma identificação dos fins, ou seja, ter um objetivo. Cada um de nós tem um objetivo de vida, né? Um grupo ele precisa ter um objetivo também. Ele precisa saber para onde ele vai. O grupo não vai para o céu. Olha que loucura, né? O grupo não vai para o céu. As pessoas podem ir, o grupo não. Então, o grupo tem que ter um outro objetivo que não seja ir para o céu. O grupo não tem, né? O grupo pode até ter o objetivo de levar as pessoas para o céu, mas como é que faz isso? Então, sempre tem que ter um como, o que, como, porquê, sabe? Tem que ter. E aí, o grupo precisa buscar isso. E ele fala aqui, né? Uma identificação desses fins sem uma condigna busca comunitária dos meios para alcançar, eu preciso olhar para os lados e perceber as pessoas. O grupo é feito de pessoas, de gente, né? Então é comunidade, é comunitário. E aí, paroquial e etc, né? E aí,
se eu não conseguir esses meios para alcançar, estará condenada a traduzir-se em mera fantasia. A gente vê tantos grupos legais, grupos que fazem showzinhos na internet, né? As reuniões de oração parecem um espetáculo e tal, coisa mais linda e fofa. E daqui a pouco está fadado a cair por terra. Não vai durar, porque não tem raiz, sabe? Não vai levar para canto nenhum. Vai só trabalhar pela banalização, sem um objetivo que vai construir algo, entendeu? Então é interessante. E aí a gente vai se esbarrar em pessoas que vão acabar tendo que mentir para sustentar uma ideia, ou trabalhar colocando o financeiro como mais importante ou fundamental. Enfim, a gente tem vários exemplos por aí afora. Eu não vou dar nenhum aqui, lógico. Mas que no final das contas virou uma mera fantasia. Se tornou mero marketing. Triste e real. A todos, agora vem a exortação. É uma exortação apostólica, é exortação em cima de exortação. Fazer o quê, né? É a verdade, é a missão. Foi a Flávia que deu essa missão para mim e botou o ouvido de vocês para aguentar, né? Lá na metade, quase na metade tem dizendo: a todos exorto a aplicarem com generosidade e coragem as orientações deste documento, sem impedimentos nem receios. Importante é não caminhar sozinho, mas ter sempre em conta os irmãos e, de modo especial, a guia dos bispos, num discernimento pastoral sábio e realista. Eita doido! Realista é duro, viu? Tem gente que não gosta de viver na realidade, não. Tem gente que vive num mundo de fantasia, um mundo das ideias, assim. A Alice no País das Maravilhas, assim, é um negócio meio tipo, não, já sou santo, né? Eu não era para morar aqui, minha casa é em outro lugar, eu não tenho carne e osso, não. Aqui é só faz de conta, porque eu já sou espírito. Né? Então, calma, aterriza, e é como ele está dizendo. Contar com os irmãos, e de modo especial a guia dos bispos, para um discernimento pastoral sábio. Sábio é conhecimento, tá? Sabedoria. E realista. Realidade. É parar de fantasiar. Não é isso. Não é. E aí é uma exortação a seguir o que está dizendo nesse documento, com generosidade e coragem. Por que generosidade? Porque é pensando no outro, mas ao mesmo tempo com coragem de, vamos, pega na mão aqui, vamos embora junto, vamos, pronto, e vai. Né? E sem medo, sem receio, sem impedimento, sem preconceito, enfim. Difícil, né, da gente ouvir isso e não sentir levando uma lapada, porque eu estou sentindo uma lapada. Eu estou sentindo uma lapada. Mas é porque, assim, a gente aprendeu, não sei aonde, não sei com quem, mas a gente aprendeu a viver uma fé mole, uma fé marqueteira, assim, fantasiosa, que não existe. E a gente está deixando passar um tempo precioso, a gente está deixando passar pessoas na nossa vida, né? Pessoas que vão no nosso grupo e não encontram Deus, porque, na verdade, às vezes a gente está ali fixado num Deus imaterial, sendo que que Deus se faz material, na própria palavra de Deus, Ele está aqui. Eu sou essa pessoa que você acabou de vestir, eu sou esse pequenininho que você deu de comer. E se você negar, está negando a mim. É a mim que está negando. Gente, é difícil de ouvir isso, mas é verdade. É verdade. Nós estamos cada vez mais individualistas, inclusive na nossa fé e na nossa espiritualidade. E a gente quer empurrar na goela dos outros aquilo que a gente acha. Ainda tem isso. E a gente está intolerante também. Pensou diferente, vai para o inferno. Não, não é assim não, meu irmão. Primeiro que eu não posso mandar ninguém para o inferno. Segundo que eu não posso dispensar nenhuma alma. Eu tenho que deixar 99 e buscar a que está faltando, sabe? Então, eu não posso dispensar ninguém. Mas é porque o fulano pensa diferente.
Maravilhoso. Se ele pensasse igual, ele era um robô. Se ele pensasse igual, ele era um espelho. Não. Tem que ser diferente mesmo. Tem que ser diferente. Às vezes o diferente é melhor do que você. Olha só que interessante isso, né? Ó, vou dar um exemplo. Tem duas pessoas aqui que estão brigando. Vou pegar o exemplo do Gilbertinho. O Gilbertinho quase não gosta de futebol. Gilbertinho começa a brigar dizendo que o Corinthians é bom. Aí vem uma outra pessoa, um quadro aqui, a minha lousa. O Gilbertinho dizendo que o Corinthians é bom e tem outra pessoa dizendo que o Rafael torce o quê? Palmeiras, né? Sei lá. Flamengo, né? Aí o Rafael vem dizendo que o Flamengo é melhor. Aí tem o Gilbertinho dizendo que o Corinthians é bom e o Rafael dizendo que o Flamengo é melhor. E o Corinthians é bom e o Flamengo é melhor. Quem é que tem razão? É quando jogar Corinthians e Flamengo e um dos dois ganhar. Porque o Corinthians não está bom agora não, viu, Gilbertinho? Desculpa, o Flamengo está melhor, né? Mas o Jesus saiu, então vamos ver como é que vai ficar. Enfim, aí o Flamengo ganha do Corinthians, né? Tchucu, derrubou o Corinthians. Então, naquele momento, quem é melhor é o Flamengo. Mesmo que o Gilbertinho tinha certeza que o Corinthians era melhor. Aí o Flamengo foi lá e ganhou do Corinthians. Então, agora ele percebeu que o Flamengo é melhor. Mas ele acredita que na próxima o Corinthians ganha. Beleza. Mas aí é que está. O que eu quero dizer é que, mesmo que a gente pense que está certo, alguém pode vir e provar para nós que nós estávamos errados. Ou seja, ser diferente é ser muito bom. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de ensinar para uma outra pessoa aquilo que ele não sabe. A gente tem a oportunidade de mostrar para outra pessoa uma nova realidade que ela desconhecia. E isso é muito bom. Quando a pessoa está aberta, né? Mas isso é muito bom. Por que quando a pessoa está aberta? Porque se a pessoa não quiser aprender, ou se ela não quiser ter uma experiência, né? Ela não precisa, ela não é obrigada e pronto. Né? Eu não posso pregar a força para ninguém. A gente já falou disso há alguns encontros atrás. Mas, quando a pessoa pensa diferente, é muito bom. A pessoa, se eu chegasse para vocês para pregar só uma coisa que todo mundo já sabe, qual é o sentido de eu pregar? Não, vamos para casa todo mundo. Eu vou para casa e vocês ficam aí, ou vocês vão para casa também. Porque se você já sabe, qual é a graça? Né? Então, quando a gente tem uma pregação, geralmente a gente tem um querigma novo. Deus quer sempre renova todas as coisas. Então, ele traz novidade. Né? Então, a gente traz uma formação dessa para vocês, vindas do Papa Francisco, é algo que vocês não conheciam. E esse não conhecer é fundamental para que a gente mude de comportamentos, de pensamentos, de vivências. Né? E a gente tenha uma outra oportunidade de fazer diferente. Né? A gente tem uma oportunidade de fazer as coisas de forma diferente de como a gente fazia. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Comentários aqui, Alice. Tem pouco, tem quase nada de comentário também. Ô, o povo hoje está fraco, viu? Marca o povo, negado, para o povo vir assistir aqui a live. Né? O povo, uma hora dessa, está assistindo o sertanejo, é? A live dos sertanejos, não, né? Espero que não. Agora não, né? Quem quiser assistir depois, fazer o quê, né? Agora, o ideal era que tivesse aqui na Perseverança, tá bom? Vou fazer a chamada, vou perguntar a Flávia se pode fazer chamada. Continuando aqui, vamos passar para o 34, dá tempo aqui a gente entrar no 34. O 34 já está aqui no tópico 3, a partir do coração do Evangelho. Isso já é lindo, não é só o tópico, a partir do coração do Evangelho. Capítulo 34, parágrafo 34. Se pretendemos colocar tudo em chave missionária, isso aplica-se também à maneira de comunicar a mensagem no mundo atual, com a velocidade das comunicações, eu que o diga, e a seleção interessada dos conteúdos feitos pelos mass media. Mass media, na verdade, é os meios de comunicação de massa, tá? A TV, o rádio,
né? Hoje em dia, a própria internet, né? Os grandes sites, os grandes blogs e etc. Tá bom? Continua, vou ler de novo aqui. Se pretendemos colocar tudo em chave missionária, isso aplica-se também à maneira de comunicar a mensagem. Então, se a gente está disposto a se engajar como missionário, se a gente quer colocar tudo com viés assim, eu quero missão, né? Eu quero evangelizar. Se eu tenho essa visão, eu tenho que pensar em como eu devo comunicar essa mensagem. E aí ele vai falar das comunicações, né? Dos comunicadores, né? Vai falar dos comunicadores, ó. Viu? Então, no mundo atual, com a velocidade das comunicações e a seleção interessada dos conteúdos feito pelas grandes mídias, quando ele fala em seleção interessada dos conteúdos, a gente chama de editorial, né? Então, tem um jornal que não fala, nunca fala bem da igreja. Tu acha que ele vai falar amanhã? Não, não vai. Então, ele vai continuar falando mal da igreja, não tem problema algum, entendeu? Só que o que acontece? A gente tem que continuar dando testemunho, até para estes. Porque no dia que a gente errar, eles vão ter motivo para falar mal. Então, o ideal é a gente acertar para eles não terem motivo para falar mal. Entendeu? É isso que a gente faz com alguém que persegue. Quando a gente é perseguido por alguém, o ideal não é a gente sair atacando, você ir lá e cutucar a ferida do outro. Não é. Isso quem faz é politiqueiro, né? A gente está vendo aí na atualidade como é que funciona. Mas quem está sendo perseguido deve buscar acertar para não ter motivos de ser perseguido. Entendeu? Vou dar um exemplo. O cara está sendo perseguido pela polícia. O que ele deve fazer para não ser perseguido pela polícia? Não cometer crimes, né? Se ele não cometesse crimes, a polícia não ia perder tempo atrás dele. Alguém discorda? Não. Se a polícia está perseguindo, é porque ele está devendo alguma coisa ele cometeu, alguma coisa ele fez, sabe? Então, se ele fez alguma coisa, ele tem que ser punido sim, então tem que ser perseguido mesmo, até prender, sabe? Então, essa é a realidade. Então, a gente tem que entender isso, que os meios de comunicação, eles têm uma editorial e eles postam o que eles quiserem, porque o meio de comunicação é deles. Tem gente que fala mal da Rede Globo, que a Rede Globo bota lá um beijo de 2 homens na novela. E qual é o problema? A televisão é dela. Ela bota o que ela quiser. E assiste quem quiser. Mas os cristãos não podem ver isso. Desliga. Não assiste. Ninguém é obrigado a assistir. Sabe? Então, a Rede Globo, ela não tem esse compromisso que a gente tem de evangelizar. A Rede Globo não tem o compromisso que a gente tem de ser missionário. A Rede Globo tem um compromisso com os patrocinadores dela. Se o patrocinador dela chega e diz assim, olha, no programa tal, eu quero que você bote tal coisa para todo mundo ver. Ela vai botar porque o cara está pagando para isso. A Rede Globo, ela fornece comunicação como produto, como prestação de serviço. Então, ela vai oferecer aquilo que está sendo pedido, porque ela ganha dinheiro com aquilo. E aí? E qual é o problema disso? Nenhum. É o trabalho dela. Assim como cada um de nós tem o seu trabalho, né? Eu tenho um trabalho de dar aula, então, no dia que eu estiver cansado e chegar e dizer assim, eu não quero dar aula hoje, não. Então, o cara, ele pode simplesmente dizer, pois também você não vai receber o dinheiro da sua aula, porque você não vai dar aula, você não vai receber. Então, cada um de nós tem um trabalho que tem que fazer aquilo que é determinado. A Flávia costura algumas coisas, então, a pessoa chega no dia que ela disse que ia entregar, ela vai lá para receber. E se a Flávia não tiver terminado, disser assim, não, mas é porque meu filho estava doente, o Lucas e tal, o que a cliente vai dizer para ela? O Lucas ficou doente, o bichinho, foi? Pois você pode entregar na semana que vem. É assim? Flávia, acho que não. Tô nem aí se o Lucas ficou doente. A gente marcou foi hoje. Você tem que me entregar hoje. Aí a Flávia tem que passar a noite acordada, trabalhando, até conseguir dar conta de entregar o material. Sabe? Então, a realidade é diferente da falácia. A realidade é bem diferente daquilo fantasioso que se prega. Não é. A realidade é dura. A realidade é difícil. E a igreja também tem uma realidade e a gente precisa entender que temos que ter o pé no chão. Né? Vamos continuar aqui, só por causa do horário, senão
Mas quem quiser comentar essas coisas lá no chat, pode comentar. Se der para a gente responder, a gente já responde, tá? É importante isso, né? Se de repente alguém tiver uma dúvida e tudo, a gente vai colocando. Ó, o Gilbertinho falando aqui, coisa linda, né? E reconhecer que a outra pessoa está certo. Às vezes nos reconhecemos nossos erros, e às vezes ele vê muito isso, o Gilbertinho, né? Porque a outra pessoa, a pessoa pode estar certa e a gente tem que reconhecer que a gente está errado mesmo, e a gente erra mesmo e pronto, né? Todo mundo erra, só que a diferença é que nem todo mundo assume que errou, bota a culpa no outro. Então, se você errou, meu irmão, a culpa é sua, assuma o seu erro, peça perdão, melhore, refaça se você conseguir e vamos lá, se redimir, entendeu? Então, não tem negócio de ficar se escondendo, não. Errou, errou. Ah, eu tentei acertar, eu tentei fazer o bem certinho, mas eu caí. Beleza, se levante, vamos embora. Se levante, vamos errar mais não. É isso. O que foi que Jesus disse para a mulher lá que ia ser apedrejada lá pelo adultério? A mulher lá, atira a pedra, né? Quem nunca tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Beleza, ninguém atirou. Aí o que foi que ele disse para a mulher? Ele levantou a mulher, então, cadê aqueles? Cadê? Não, estão aqui mais não, né? Então não, pois vá e não tornes a pecar. Né? Ou seja, ele levanta-nos e nos diz, olha, não faça de novo não. Ou seja, quando a gente erra, a gente tem que tentar não fazer mais, né? Não errar novamente. Porque persistir no erro, o pessoal diz que é burrice, né? Persistir no erro é o que faz com que a gente se afunde no pecado. Entendeu? Então a gente precisa buscar sempre estar de pé, sempre se levantar. Não tem problema se errar. Mas a gente não pode ficar no chão, não pode ficar caído. A gente precisa crescer. A gente precisa buscar. E aí no slide anterior, há poucos slides, a gente falava dos irmãos, de buscar os irmãos e deixar a igreja conduzir, no caso o bispo, né? Como igreja conduzir os nossos passos. Então a gente precisa entender isso. Continuando. Hoje eu estou, rapaz, bebendo água. Nunca bebo água e preciso. Continuando aqui, ele diz, a mensagem que anunciamos corre mais do que nunca o risco de aparecer mutilada no sentido de distorcida e reduzida a alguns aspectos secundários. Ou seja, o Papa fala uma coisa, quando chega lá na imprensa, lá na TV, é tudo diferente do que o Papa falou. Ou então, não fala o cerne daquilo que o Papa falou, fala outra coisa, entendeu? Fala uma coisinha específica, diferente daquilo que ele colocava como mais importante. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque as pessoas distorcem o que a gente fala. Eu estou falando aqui para vocês, e de repente tem gente, um ou outro aí, que de repente pode interpretar tudo errado e sair para ali falando, o Éder disse não sei o que lá no grupo. É um doido, né? É um blasfemo e tal, não sei o que. Tirou uma coisa de contexto que eu falei. Até porque o que eu falei está aqui no texto, né? Se estiver blasfemando, eu estou blasfemando junto com o Papa Francisco. Estou logo avisando. Mas a realidade é que tem gente que pega, interpreta e joga como fake news. Entendeu? Essa é a nossa realidade que a gente mais sofre no Brasil hoje. Pega uma coisa, interpreta do seu jeito, ou é por querer mesmo. Às vezes é porque não tem senso de realidade. Às vezes é por querer mesmo, é por ser uma pessoa má. E aí joga como fake news para que as outras pessoas acreditem. E a gente tem pessoas, joio no meio do trigo, a gente tem pessoas no meio da igreja que são assim. Infelizmente. Posso confiar em todo mundo? Não. Não. Sabe em quem você tem que confiar? Em Deus. Éder, só em Deus. Tem aqui o Papa. O Papa está falando, você tem que confiar nele e nos bispos. Né? E no restante? O restante que Deus for mandando para você. Né? Então, peça a Deus o dom do discernimento. Vai contar uma coisa sua, vai se abrir, procure o seu coordenador, só ele. Sabe? Procure uma pessoa de referência. Mas não saia falando da tua vida para as pessoas, não, porque quando você virar as costas, elas vão fofocar na sua vida para as outras pessoas. Ou elas vão simplesmente te julgar no coração. Olha aí, é para o inferno, olha. Estou dizendo. Então, não adianta. A gente precisa aprender
não só a amar as pessoas estando no posto de ouvido, mas a respeitá-las também. Então, a gente precisa saber onde é que está pisando, sabe? É doloroso o que eu estou falando aqui, eu não gosto, não. Eu não gosto daquilo que eu estou falando aqui, não. Mas é a verdade. É a verdade. Eu não queria estar falando isso, não. Eu queria dizer que todos os cristãos são confiáveis. Não, não são, não. São, não. A cada dia a gente vê que menos ainda. A gente vê que é menos confiável ainda. Então, cada dia que passa fica pior. Então, não são. Os cristãos não são confiáveis. Sabe por quê? Porque os cristãos são os mais hipócritas de todos. São os mais hipócritas. Porque um ateu, ele não tem um compromisso com a defesa da vida, por exemplo. O cristão tem. Mas aí o cristão tem compromisso com a defesa da vida e quer exigir que fulano de tal seja morto. Ah, não presta não essa carne, tem que morrer mesmo. Caramba! Que estranho esse ser cristão, né? Então, a realidade é que nós cristãos, nós vamos ser cobrados por aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se Ele colocou amor no nosso coração, Ele vai cobrar que a gente tenha o quê? Amor. E se a gente não amar, a gente é hipócrita por isso. Só que lá fora, aquela pessoa que não teve uma experiência com Deus, Deus não colocou, entre aspas, isso no coração dela. Se Deus não deu dons, talentos assim, para que essa pessoa viva uma vida de serviço, ela não tem, então, como é que ela vai ser cobrada por algo que ela não tem? Então, a questão é que nós temos uma espiritualidade, uma vivência, então nós seremos cobrados. Aquelas pessoas lá fora que não tiverem nem conhecimento, elas não vão ser cobradas. Então, outra coisa difícil de se falar, mas é verdade. Tem gente lá fora que é arriscada ir mais para o céu do que a gente. Por quê? Porque se no último momento aquela pessoa tiver uma experiência com Deus antes de morrer, ela pode se converter e ela vai estar limpa, com todos os pecados perdoados. E a gente pode morrer cheio de pecado. Muitos deles vinculados à hipocrisia. À falta de perdão. A omissão. Vamos continuar aqui, que está terminando. É doloroso, é penoso, mas é real, é verdade. Que pena. Vamos aqui. Consequentemente, algumas questões que fazem parte da doutrina moral da igreja ficaram fora do contexto que lhes dá sentido. O problema maior ocorre quando a mensagem que anunciamos parece então identificada com tais aspectos secundários que, apesar de serem relevantes por si sozinhos, não manifestam o coração da mensagem de Jesus Cristo. Portanto, convém ser realistas e não dar por suposto que os nossos interlocutores conhecem o horizonte completo daquilo que dizemos, ou que eles podem relacionar o nosso discurso com o núcleo essencial do Evangelho, que lhe confere sentido, beleza e fascínio. Aqui, eu vou tentar resumir de uma forma bem simples. É a gente saber o que é formativo e o que é formação e o que é pregação. Isso já seria bem interessante a gente saber, que a gente já falou aqui no Grupo Perseverança em outros momentos, mas às vezes a gente esquece, né? Então, nós como evangelização, e a gente vai anunciar o Evangelho, a gente leva uma mensagem querigmática. Então, a gente simplesmente deve anunciar, levar uma palavra de Deus para as pessoas, levar um consolo, levar uma alegria, um sorriso, levar uma paz, e levar uma mensagem que dê àquela pessoa a oportunidade de uma vivência espiritual, ela e Deus. Né? Então, a nossa missão como querigma, como anúncio, é essa. Inclusive dando o nosso próprio testemunho. E, claro, depois que aquela pessoa assume essa experiência, vive essa experiência, e ela tem um encontro com Deus, ela pode buscar mais, ela pode ficar com sede e querer mais. Então, ela tem a oportunidade de buscar uma formação. Tem a oportunidade de buscar a formação. E na formação, não. Na formação, a gente vai aprofundar em conhecimento. E a gente vai ensinar essa pessoa, a gente vai, né, proporcionar ensinos. Então, tem essa grande relação. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer anunciar formando. A gente quer evangelizar, ensinando as pessoas. Não precisa. O ensinar é depois. Primeiro a gente tem que anunciar. Entendeu? Por exemplo, você faz parte do grupo de oração Cristo é Deus. Para estar aqui vendo esse vídeo hoje, você fez seminário de vida no Espírito Santo.
Ninguém que está vendo esse vídeo, pelo menos não deve, estar vendo sem ter feito seminário de vida no Espírito Santo. Por quê? Porque faz parte do caminho de formação da renovação carismática. Então, primeira pessoa é exposta a uma experiência de oração ou ao próprio seminário de vida no Espírito Santo, foi convidada, aconteceu lá no CID, foi lindo, maravilhoso, e o último aconteceu na igreja, independente de onde você fez. Aí você tem a experiência. E você é convidado naquele dia a ter uma continuidade. E aí você é convidado a fazer uma experiência de oração ou um seminário de dons. E aí você, eu quero. Beleza. Então você vai ter a oportunidade de ser formado sobre os dons que em algum momento no seminário foi exercitado. E aí a pessoa não vai mais receber uma formação necessariamente querigmática. Aí ela vai ter uma experiência mais aprofundada com os dons, né? E aí a pessoa fez o seminário, aí fez a experiência de oração, aí fez o seminário de dons. E aí ela é convidada para participar de quê? Do grupo de perseverança. E aí a gente vai trabalhar o estudo da apostila Identidade da Renovação Carismática, a apostila Carismas da Renovação Carismática, a apostila Grupo de Oração da Renovação Carismática. Então, todo esse processo que você já vem passando, né, todas as pessoas são convidadas e convocadas a realizar. Né? Para quê? Para formarem-se e estarem conscientes daquilo que estão vivendo. Mas, querigmaticamente, foi lá no começo. Depois, ela é convidada a um processo formativo. Mas é convidada. Quem quer? Então, venha. Quem quer mais? Venha. E aí, quando você vem e você recebe todas as formações, você lá na frente vai encontrar-se com o quê? Com uma missão. Com um ministério. Com algo que você vai agora colocar em prática aquilo que você aprendeu. Entendeu? É um caminho formativo que vai desembocar onde? Na missionariedade que o Papa está falando aqui, ser missionário, evangelizar. Entende? Então, tudo é uma continuidade. Então, a gente vai terminar aqui. A gente vai terminando aqui. Lembrando que tudo isso que a gente está falando é tirado da exortação apostólica Alegria do Evangelho. Muito forte, por sinal, não é verdade? E aí a gente tem essa oportunidade aqui, junto com o Papa, de ter essa experiência com Deus, essa experiência com o Espírito Santo, experiência com a nossa vida pastoral, paroquial, comunitária, a vida com a igreja, a unidade com a igreja. Então, vou finalizando aqui esse momento, vou agradecendo já a todos que participaram. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Gilbertinho. Uma coisa que eu aprendi foi não ouvir o que os outros falam de mim e não ligar. O que os outros falam mal de você pelas costas. Isso é verdade, Gilbertinho. Então, a gente precisa ter uma intimidade com Deus para perceber que só nele a gente deve confiar integralmente. Nas pessoas, a gente confia pelo testemunho que elas dão de Deus. Né? E aí a gente vai entendendo, aprendendo que nem tudo aquilo que as pessoas falam, elas falam para o nosso bem. Né? Muitas vezes elas estão ali simplesmente para fazer de nós cobaias daquilo que elas querem aparecer. Né? Enfim. Obrigado a todos, obrigado pela presença, pela participação. A gente vai terminar esse nosso momento entregando nas nossas orações todas as pessoas que nos recomendaram rezar por elas, né, as pessoas que estão com problemas de saúde na sua própria vida, na sua casa, na sua família, e também com parentes distantes em outros locais. Muitas pessoas estão preocupadas com parentes que estão sentindo sintomas ou estão até internadas neste momento, que nós possamos rezar também por essas pessoas, além das vítimas que já, inclusive, faleceram diante dessa grande pandemia que a gente tem passado e que muitos irmãos não levam a sério, mas peçamos ao Senhor a conscientização do nosso povo para que possam respeitar não só a quarentena de ficar em casa, mas que também possam usar máscaras, pensar mais nos outros, né, manter o distanciamento social e ser a favor da vida, desde a sua concepção à morte natural. Porque cuidar do outro para que o outro não morra é ser em defesa da vida. Né? Então, por todas essas nossas intenções, a nossa oração se eleva ao céu através
desta Ave Maria, com a intercessão de Nossa Senhora, Virgem Mãe. Também um mês dedicado a ela, todinho de maio, né? E já colocando também as nossas mamães nessa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém.